Capricórnio, meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Renata, trazendo hoje 4 revelações que se darão nesta semana, começando pela vida pessoal e emoções. Vocês vão perceber que esse baralho está mais gordinho do que os outros. Sem querer, eu misturei as cartas que já tinham sido retiradas a este monte. Então eu fiz o embaralhamento de novo, as cartas estão disponibilizadas, mas tem uma diferença de tamanho, tá bom? Vamos à revelação de número 1, que envolve a vida pessoal e as emoções. Olha, eu tenho algumas situações aqui. Eu não sei se uma mulher saiu dos caminhos de vocês recentemente e isso está gerando sofrimento, está gerando angústia, ou se vocês podem passar por um corte envolvendo uma figura feminina na semana e isso trazer sofrimento. Então vamos lá. De repente aqui alguém que se relaciona com mulher, uma relação afetiva, teve o término do relacionamento. Não sei se de repente essa mulher não gosta mais de vocês. Pode ter havido um desalinho familiar entre vocês e uma mulher, principalmente filhas. De repente vocês se distanciaram, alguém saiu de casa, saiu brigado, estão sem se falar, mas vocês não estão gostando dessa situação, tá? Numa outra possibilidade, pode haver um corte, pode haver um estremecimento durante a semana. Lembrando que, infelizmente, esse corte pode sim colocar fim em uma relação de trabalho. Vocês podem ter que demitir essa mulher, ainda que vocês não queiram, mas vocês podem ser desligados por uma mulher, mesmo que vocês queiram permanecer. E isso não tem nada de pessoal com vocês. De repente, ela ou vocês apenas vão seguir uma determinação da superioridade empresarial, tá? Então, eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho aqui um conflito. Qual é o conselho da espiritualidade? Se vocês não estão lidando bem com a situação, busquem um meio de conversar com essa pessoa, de entendê-la e de fazê-la entender o ponto de vista de vocês. Lembrando que, se foi o término de uma relação, porque essa mulher já não gosta mais de vocês, não tem o que fazer senão aceitar. Não tem como vocês obrigarem alguém que não gosta mais a gostarem, né? Isso é obsessão. Agora, se foi algum outro desalinho, principalmente de cunho familiar, fraternal, a melhor coisa é vocês tentarem se entender. Ah, mas eu vou baixar a guarda. Não, vocês vão se livrar de uma dor desnecessária pelo silêncio, por exemplo. Principalmente se essa mulher tem um papel importante na vida de vocês, uma filha, uma irmã, uma mãe, né, uma madrasta, enfim, eu não sei. Então, o conselho da espiritualidade é que haja inteligência e maturidade para lidar com essa situação. Agora, no caso de haver uma ruptura, um desalinho por questões empresariais, a melhor coisa é deixar claro que não parte de vocês, que parte da empresa, para de repente essa pessoa não achar que vocês estão sendo traíra, né? E também compreender, de repente, uma chefe, uma patroa. A gente não sabe exatamente quais são as particularidades que envolvem essa ruptura, tá? Eu só sei que ela pode já ter acontecido e estar trazendo um sofrimento que se repara facilmente com uma conversa, mas ela pode trazer um desalinho que se dá nos próximos 7 dias, até mesmo por motivos de força maior. Uma inquilina que é ótima, mas que não tem mais como pagar o aluguel, deixa o imóvel para trás, é melhor do que ela ficar devendo, tá? Então, são várias as circunstâncias, é importante que vocês extraiam o cerne da previsão. Vamos ver aqui a situação financeira de vocês. Olha, tá falando sobre uma novidade feliz que vai se dar na semana, trazendo soluções financeiras. Então, tem alguma questão positiva acontecendo. Um novo emprego, um aumento de salário, uma promoção, uma renovação contratual, convocação para serviço público, vitórias judiciais, aposentadorias, pensões, tudo de bom, de maravilhoso, de benéfico, que possa envolver din-din-din, vem trazendo favorecimento aqui. Novas ideias, novos negócios, novos clientes, tá? Então, eu tenho uma novidade benéfica, uma novidade que soluciona, às vezes até uma renegociação de dívida, uma dívida que pode ser perdoada, não sei, um acordo
judicial, extrajudicial, que traz uma fase melhor para vocês. Uma fase sem tantas angústias, sem tantas preocupações, sem perder o sono por conta de dinheiro. Não tem muito o que falar aqui, gente. Eu achei engraçado o comentário de uma inscrita. Eu até respondi para ela com a carinha risonha, que ela falou assim: ai, mas a senhora falou tão pouco da previsão boa e falou muito da previsão ruim. É que a previsão boa vai acontecer e pronto. A gente pode agradecer, tem até aqueles que vão se esquecer de agradecer, mas ela não vai trazer problemas. Agora, um alerta precisa ser muito bem mensurado para que a gente evite uma situação ruim, para que a gente impeça uma situação ruim de se tornar pior. Então, aqui é uma bênção, não tem muito como explorar. Tem uma novidade solucionando problemas financeiros. Pode ser o prêmio da Mega Sena, mas com certeza pode ser lá o Roda-Roda Jequiti, sorteando vocês a participarem do programa, trazendo aí algum dinheiro, de repente, não sei, tem algo bom. Se é algo bom, vamos esperar que a espiritualidade traga, tá? Não tem assim muito como eu explorar, porque senão eu começo a encher linguiça. E aí vocês acabam não gostando. Vamos lá. Vixe Maria, outro alerta. Eu não sei se pode ter a ver com a primeira revelação. Acredito que em alguns casos até sim. Eu vejo uma relação nova. Essa relação ou começou nas últimas 13 semanas ou vai acontecer desta semana em diante. Tem uma mulher em um dos lados. Pode ser uma relação entre duas mulheres, entre uma mulher capricorniana e um homem de outro signo, entre um homem capricorniano e uma mulher de outro signo. Só que assim, das duas uma, ou a mulher é puro problema, um saco de prejuízos, inclusive emocionais, ou essa mulher vai sofrer demais nesta relação, porque o dito cujo ou dita cuja com a qual ela começa a se envolver é um saco de prejuízo. Então eu tenho um sofrimento inserido a mulher pela relação ruim ou que a mulher pode causar. Gente, sem machismo, sem feminismo, tem mulheres que são tão diabólicas quanto os homens. Então sim, pode ser que essa relação se dificulte pelas atitudes ruins dessa mulher. Mas pode ser que uma pobre coitada coma fogo numa relação que mal começou e que vai trazer problemas. A questão aqui é a seguinte: percebeu que um relacionamento tá ruim? Chuta que é laço. Não tem por que amargar uma dificuldade se vocês podem se desvencilhar dela a qualquer momento. O que a gente não tem controle muitas vezes é um problema de saúde. Traz uma dificuldade que carece da ciência, da medicina, da misericórdia de Deus. A gente não tira uma doença do corpo e joga no lixo, né? Agora, um relacionamento que já começa perrengando com uma pessoa difícil, chata, trazendo sofrimento, seja ela mulher ou homem, pelo amor de Deus, não tem nem porquê segurar banco com esse tipo de relação, tá? Então tomem bastante cuidado, tanto os homens héteros como as mulheres héteros ou homoafetivas, porque eu tô vendo uma relação problemática. Ou uma mulher traz problemas, ou essa coitada carrega uma cruz de chumbo desnecessariamente. Aí é aquela coisa do desespero, né? Às vezes a pessoa não consegue viver em solitude, não consegue lidar bem com o fato de estar solteiro ou solteira. A pessoa se desespera, aceita qualquer chave de cadeia, ao invés de um problema passa a ter 15. É nisso que vocês precisam pensar. Se a espiritualidade já vem dizendo que essa caminhada é pedregulhosa, procurem uma outra rota, tá? É basicamente isso. Renata, pode ser uma relação que já vem se arrastando e que está sendo problemática? Pode. Mas o conselho é o mesmo, encontrem meios de se desvencilhar. Vocês não precisam se desvencilhar já na semana, mas é importante que façam isso o mais brevemente possível. Ainda que vocês precisem recorrer a advogados, à justiça, ao apoio de familiares, tem gente que, não sei, pode ter que recorrer à força policial, vai saber, é importante que vocês façam, senão essa cruz vai ser carregada por um período tão longo que eu até perco de vista. Olha, essa carta fala sobre processos dolorosos. Só que aqui ela vem falando sobre um processo doloroso que é a ponta do iceberg de um problema maior que talvez a pessoa esteja ignorando. Complicada essa situação. Por quê? É natural a gente passar por processos dolorosos, uma dor de cabeça de vez em quando, uma enxaquequinha, uma dor no estômago porque a gente comeu algo que não caiu bem,
às vezes uma dor nas costas, porque não sentamos ou dormimos na posição correta. Isso passa com analgésico, com alongamento, né, com relaxamento, enfim. Só que aqui, o que que eu vejo? Que a pessoa está tendo dores e ela não investiga a causa dessas dores. E existe um problema maior. Pode ser, por exemplo, uma osteoporose, uma hérnia de disco, pedras nos rins, uma inflamação muito severa, uma doença autoimune bem agravada ou que está em um quadro acentuado e a pessoa fica cozinhando a dor e não vai buscar orientação médica. Gente, eu não sei que tipo de dor essa pessoa está tendo, mas ela pode ter um problema gigantesco. Há uns anos atrás, quando meu pai era vivo, ele reclamava de uma dor no estômago e ele não queria ir ao médico. Chegou num ponto que a dor foi tão forte que eu e o meu marido basicamente levamos ele arrastado no médico, que pediu uma série de exames, inclusive endoscopia. Ele se pelava de medo. Naquela noite, uma úlcera que ele tinha e que ele não sabia, estuporou e ele botou litros de sangue pela boca. Juro por Deus, o sangue rolou escada abaixo. Ele teve que ser resgatado pelo SAMU. Ele precisou de 4 pacotes de sangue, bolsas de sangue, melhor dizendo, que graças a Deus e aos orixás foram concedidas pelo SUS. Ele foi muito bem atendido no hospital aqui do bairro. Fazem bastante anos que isso aconteceu, já tem aí acho que uns 15 anos. Ou seja, precisava passar por isso? Não, era só ter ido fazer a endoscopia, tratado a úlcera com as medicações, precisou ficar internado, precisou colocar sangue, precisou fazer um tratamento de meses, porque não foi atrás do foco de uma dor. Aí tem aqueles chatonildos que falam assim nos comentários: ai, mas você fica falando muito sobre a sua vida. É porque o que aconteceu comigo tem relevância nesse tipo de previsão, nesse tipo de conselho. Meu Deus de misericórdia, tem alguém passando por um processo doloroso que, se não for tratado, se não for investigado, pode ocasionar uma situação bizarra, medonha, como essa que aconteceu com meu pai. É só por isso que eu tô dando exemplo. Não tem outro motivo, tá? Então, o que que acontece aqui? Alguém precisa de orientação médica imediatamente. Gente, dor não existe recorrente. Se ela recorre, é porque há um problema agravado, tá? Seja lá onde está doendo, busquem orientações médicas e é necessário fazer algum tipo de tratamento. Às vezes, um tratamento que pode se dar com uma medicação culmina na necessidade de uma cirurgia, que poderia não acontecer se aquilo fosse tratado anteriormente. Não é para assustar vocês, não, mas a gente tem um alerta aqui de alguém que realmente tem que verificar uma dor com o médico, tá? Pode ser uma dor de dente. Se não for tratada, vira uma infecção generalizada. Estão vocês internados numa UTI por conta de sepse que começou de um dente que não recebeu tratamento, tá? Então tomem cuidado, porque aqui a gente tem o Senhor dos alertas.